programa Ponto de Vista de hoje continua entrevistando candidatos às eleições majoritárias deste ano, aqui no Rio Grande do Norte. Desta feita, recebe o candidato a senador da República pelo PSOL, professor Laílson Almeida, que vai nos falar sobre a sua motivação em ser candidato e quais são as suas propostas de ação caso chegue a ocupar uma vaga no Senado Federal. Professor Laílson de Almeida, inicialmente eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco do programa de hoje. Sem dúvida alguma, é elucidativo para o nosso telespectador. E eu queria iniciar, professor Laílson, por que você entrou, você que é professor aposentado da UFRN, cientista social, por que você entrou na política partidária? Muito bem. Antes de mais nada, antes de responder essa pergunta, quero meus cumprimentos a você e uma saudação a todos aqueles que acompanham o programa Ponto de Vista. Bom, a minha história é longa na política, né? Apesar de me sentir ainda muito jovem, né? Muito novo ainda, mas começa efetivamente durante o regime militar, durante a ditadura, na resistência ao regime militar. Enquanto estudante universitário, né, nós participamos de todas as lutas que buscava redemocratizar o país. Portanto, esse é o meu referencial político. Eu estou engajado, na realidade, num processo longo, não só de resistência, né, de conquista da democracia, mas para transformar a sociedade. Portanto, essa é a minha história política, né? É nesse contexto que está inserido, portanto, a minha participação na política no Rio Grande do Norte e no Brasil. E por que você escolheu o PSOL para se filiar? É uma pergunta muito importante. Eu destacaria, inclusive, que fui integrante, fui membro do PT, militante e filiado ao PT. E em vista dos caminhos, os novos caminhos adotados pelo PT, a partir do momento que chegou ao poder, né, a partir da eleição de Lula, né, quer dizer, o PT ele tinha um discurso histórico de transformação, de mudar a sociedade, inclusive resgatando valores importantes como a ética, né, e uma política voltada para as maiorias. Então, na medida que o PT muda esse foco e se junta, né, àqueles setores antes criticados duramente pelo PT, considerados setores conservadores, nós nos afastamos, né, e tentamos buscar um novo caminho. E o PSOL foi esse caminho. Até porque o PSOL surge exatamente desta dissidência, dessa contrariedade de militantes em relação à nova postura do PT. Portanto, o PSOL abrigou pessoas que continuaram acreditando na possibilidade de mudar a sociedade, de mudar o rumo da política. Professor Laílson, e agora, este ano, o que lhe motivou a ser candidato ao Senado Federal? Olha, na realidade, enquanto filiado, né, nós participamos de debates, né, inclusive discutimos o programa do partido, e é uma oportunidade de termos alternativa, de colocarmos alternativa para a população. É importante que a população ela fuja, né, do que nós chamamos de velha política, da política tradicional. Portanto, a nossa candidatura ela se encaixa nessa perspectiva de romper, né, inclusive, essas polaridades no campo conservador. Não, é uma alternativa progressista, de esquerda, socialista, que tem como proposição básica mudar a política no Brasil. Qual a sua visão hoje da nossa atual bancada no cenário nacional, deputados federais e senadores? Olha, a nossa visão a respeito do perfil do Congresso é extremamente negativo. E até lembraria um fato muito importante e recente. Nas grandes manifestações do ano passado, em junho do ano passado, um dos fatos mais marcantes nessas grandes manifestações era aquela palavra de ordem, muito repetida, né, de que o Congresso não representa, né? A palavra é essa. Este Congresso não nos representa. E é fato. Se você fizer uma análise, né, para definir o perfil do Congresso, esse Congresso está muito longe de representar a sociedade. Né? Muito longe. Inclusive, eu diria que é um dos menos representativos no mundo. Por que isso? Porque há uma questão na política brasileira que é central. É a questão do financiamento de campanha, o chamado financiamento privado. Ela distorce completamente a representação popular. Então, o que é que ocorre? O poder econômico ele interfere de forma forte no processo, né, financiando campanhas, né? Portanto, as minorias, chamadas minorias, constituídas de banqueiros, né, empreiteiras,
empresários do ramo industrial, comercial, eles, enquanto minoria, usando o poder econômico, elegendo seus candidatos, eles conseguem se tornar maioria no Congresso. Professor Laís, eu tenho perguntado sempre aos candidatos, principalmente aos candidatos que são mais à esquerda, o seguinte: vale então usar a ideologia contra o pragmatismo reinante na política brasileira? Vale sim. Não podemos perder, né, o sonho de transformação da sociedade. Inclusive, o pessoal tem essa simbologia, até a sigla diz isso, né? Socialismo e liberdade. Então, é uma busca que não cessa. Portanto, a ideologia ela está muito presente nas relações políticas, né? E nós sentimos que no mundo todo há uma sinalização de mudança, né? O modelo neoliberal, ele vive um processo de exaustão, ele está exaurindo, a crise é profunda, né? As transformações não ocorreram porque não há uma estrutura orgânica nos movimentos sociais que canaliza esse processo. Mas há uma insatisfação crescente nos Estados Unidos, na Europa, né? Quem está acompanhando percebe claramente isso. E na América Latina, esse clima chegou muito forte. Você acha, então, que o povo brasileiro ele está se politizando suficientemente para que haja mudanças no futuro? Não, ainda não. Mas o que aconteceu ano passado é uma indicação que há um processo em curso, né? Não sei se você lembra que a população foi às ruas, né, empunhando bandeiras, né, demonstrando claramente a sua insatisfação com o rumo da política, né, no Brasil. E assim, as palavras de ordem era mudança, era mais educação, mais saúde, mais segurança. Portanto, não há vamos dizer assim, um caminho definido, né, uma luta orgânica, mas há um despertar. Isso ficou bastante evidenciado nessas caminhadas, né, que as multidões fizeram nas ruas do Brasil, né, o ano passado. E na sua avaliação, então, acompanhando seu raciocínio, o que é que o Brasil precisa para se tornar um país melhor? Exatamente romper com essa política que vem sendo implementada, né, diria até há séculos, né? Então, a ruptura é necessária. E até diria mais, né? Vamos entrar na discussão das propostas, mas eu diria o seguinte: há uma questão que é central, né? Para você ter uma política voltada para a universalização da saúde, né, da educação, você tem que ter uma mudança profunda na política macroeconômica. Porque é falso você dizer assim, olha, inclusive os candidatos durante as campanhas estão, né, apresentando propostas belíssimas, né? E sempre ocorre isso, né? Sempre acontece essa. Mas isso não muda porque você tem limites. E até vou dar um exemplo bem claro sobre isso, né? Hoje a política brasileira, a política macroeconômica, que tem uma matriz neoliberal, ela está centrada nos interesses do grande capital financeiro. É esse capital que hoje comanda, né? Que estabelece as diretrizes da política de modo geral. Para você ter ideia, o orçamento federal este ano é 2 trilhões, 420 e poucos bilhões, né? Desses recursos, basicamente, 46% são já, vamos dizer assim, separados para pagamento de juros e amortizações da dívida pública, que hoje atinge o patamar de 2 trilhões e 400 bilhões. Isso inviabiliza qualquer política, né, de massificação da saúde, da educação. Portanto, passa a ser falso aquele discurso que, olha, eu no Senado vou fazer tal. Isso é falso. Temos que mudar. A grande questão é mudar o rumo da política econômica. E aí você vai criar as condições necessárias para estabelecer, né, uma política massiva de investimento na saúde, na educação, na segurança pública e em política de infraestrutura, né, de inclusão produtiva, enfim. Você muda a realidade como um todo, né? Certo. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. E voltamos à entrevista com o professor Laílson de Almeida, candidato ao Senado da República pelo PSOL. Professor Laílson, quais as suas metas caso vença a eleição e chegue no Senado Federal? Muito bem. Antes de falarmos sobre as propostas, há um elemento que é muito importante nessa discussão de
de encaminhamento de projetos, propostas, que é a história de vida do candidato, o lado que ele está, de que lado ele está. Isso é fundamental, porque fazer propostas, todos, obviamente, farão, e alguns, inclusive, de forma muito bem trabalhada, bem elaborada, né? Até porque algumas candidaturas têm estruturas muito fortes e excelentes marqueteiros. Portanto, não é a questão, o eleitor tem que, inclusive, estar muito atento a isso. Não é a questão da proposta, é a vinculação, a coerência que há entre a postura do candidato, a sua história de vida, seus compromissos e a proposta, né? E aí eu quero aproveitar, inclusive, essa oportunidade para fazer umas críticas, né, obviamente de natureza política, às minhas adversárias, né? No caso, a candidata Vilma e a candidata Fátima. Eu tenho acompanhado, né, os programas e visto algumas coisas que não batem muito bem com a realidade, inclusive tem a ver com as propostas. Recentemente, no programa da candidata Vilma, saíram as imagens, inclusive, das manifestações do ano passado, né? E é importante lembrar que essas manifestações, elas tinham uma clareza muito grande no sentido contra quem ela se manifestava, né? Obviamente que era contra o governo, contra a política implementada pelo governo, inclusive, principalmente o governo federal, o governo Dilma, né? E a candidata Vilma, até aquele momento, era da base, né, de apoio, da base aliada do governo Dilma. Portanto, essas manifestações, num certo sentido, era contra ela, né? No entanto, no programa ela utilizou essas imagens como se fosse o seu espaço de luta. Isso mostra, assim, uma certa incoerência, né, e até diria, apropriação indevida, né, do espaço de luta dos movimentos sociais, né, da qual a candidata não tem vínculo histórico. Mas, professor, só um detalhe, já que você tocou nesse assunto, você não acha que todos os partidos no Brasil se fixaram com esse problema e, de uma forma ou de outra, assumiram um pouco essa postura de ser favorável àquelas mudanças preconizadas no ano passado? Não há dúvida. Inclusive, o governo Dilma se posicionou no sentido de acolher e dar encaminhamento, o que não fez, né? Tentou fazer algumas coisas ainda, atendeu algumas demandas, mas no final das contas não atendeu o bloco de demandas, né, que os movimentos colocaram. Mas voltando, então veja bem, no entanto a candidata não tem relação nesse processo de luta, né, de luta social e política. Portanto, há uma apropriação dessas imagens e tal. E o que é mais sério, apropriou-se inclusive de uma bandeira muito importante desses movimentos, né, que foram inclusive, tiveram a participação expressiva da juventude, que era o passe livre, né? Essa bandeira, ela vem sendo reivindicada pelos partidos de esquerda, né, há décadas. E esses partidos, esses grupos que hoje estão defendendo, até recentemente era contrário. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, a candidata Vilma, ela foi governadora em 2 mandatos, portanto, esteve no poder durante 8 anos. Em 2 mandatos, ela ocupou a prefeitura. Ela é atualmente vice-prefeita, inclusive o prefeito, em 2 oportunidades, vetou o passe livre, né, de autoria da vereadora Amanda, e inclusive também teve uma participação muito importante do vereador Marcos e do vereador Sandro, e foi vetado. Depois fizeram um arremedo de passe que, na realidade, não é passe livre, é uma tentativa de confundir. Então, o eleitor tem que ter essa percepção. Portanto, a candidata pode fazer propostas belíssimas, mas o eleitor tem que identificar essa relação concreta. Com referência à minha adversária, né, Fátima, ela inclusive está utilizando uma bandeira que é a questão da expansão das IFES, né? Eu fiz aquilo. É importante que o eleitor saiba o seguinte, a expansão da rede é uma política nacional, inclusive deve ser uma política de Estado. Então, é um projeto de ampliação a nível nacional, que ocorreu em todos os estados. Portanto, não dependeu da vontade exclusiva de uma deputada federal, né? E há uma apropriação indevida dessa bandeira, né? E aí até lembraria o seguinte, eu fui durante muito tempo presidente do sindicato, né? E nós tivemos uma luta muito importante nos anos 90, no início do governo FHC, que havia naquela oportunidade uma tentativa de parlamentares vinculados ao governo FHC, no sentido de ou estadualizar a rede federal, e aí eu lembraria para identificar as antigas escolas técnicas, que hoje são institutos federais. Então havia uma tentativa de estadualizar
ou até mesmo transformar em estruturas fundacionais, né? E nós, do movimento sindical, inclusive eu à frente aqui, e o Rio Grande do Norte, Natal, teve uma participação muito importante. Ela criou uma frente parlamentar e conseguimos barrar. Ou seja, a participação do movimento sindical foi fundamental, né? E nós, enquanto dirigente sindical, tivemos uma participação importante nesse processo. Mas não é uma luta minha, é uma luta coletiva. Portanto, nós temos que estar sempre vendo a perspectiva de que as coisas acontecem não por vontade própria, por impulso, mas por uma luta organizada, né, dos coletivos que, unidos, se fortalecem e conseguem avançar no processo. Agora, sendo eleito senador, indo a Brasília para um mandato de 8 anos, quais as prioridades exatamente das suas metas a realizar como senador? Olha, eu acho que a primeira tarefa é mudar o perfil do Senado, né? A gente percebe assim um mundo muito fora da realidade brasileira, né? Até diria o seguinte, eu acho que cabe até um debate no Brasil sobre o sistema, o parlamento brasileiro, né? Qual o modelo que deve continuar bicameral, se deve ser unicameral. Muitos países estão fazendo opção pelo modelo unicameral. E é uma discussão, eu não vou aqui defender essa proposta porque eu acho que cabe à sociedade discutir. Então eu acho que é mudar isso, é criar um clima de protagonismo. A sociedade brasileira precisa ser uma sociedade protagônica, porque é via protagonismo que se dá efetivamente o processo de transformação. Portanto, acabar com aquela hipocrisia, né? Aquela coisa que, na realidade, não reflete o debate necessário que acontece hoje na sociedade brasileira. Aquele é um mundo muito distante. É mudar isso, é mudar esse perfil. A primeira tarefa que nós teríamos, né, que apresentaríamos, seria uma luta, inclusive faríamos uma cruzada nacional no sentido da reforma política. Sem uma reforma política ampla, profunda, esse país não vai caminhar. Ele vai continuar nessa estrutura viciada que aí está. Portanto, a reforma política ela tem que mudar todo esse marco hoje que norteia, né, que regula o processo eleitoral, que ele é essencialmente antidemocrático. Perfeito, né? perfeito. Antidemocrático. E exemplos são claros. As diferenças de tempo na televisão são gritantes. Enquanto uma candidata tem quase 7 minutos, eu tenho 42 segundos. Isso não é democracia, né? Isso é uma falsa, né? Uma pseudo-democracia. Portanto, romper com isso, com essa hipocrisia que quer dizer que o país é um país democrático. Então, acabar com o financiamento privado, estabelecer um financiamento público sob absoluto controle do Poder Judiciário, né? No caso, a Justiça Eleitoral, e estabelecer o que nós chamamos de uma disputa paritária, uma disputa real, verdadeira, e combater com muita dureza a corrupção eleitoral que todo mundo sabe que existe. Certo. Romper com isso. Perfeito. Tá? É romper com Não isso. saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. E voltamos à nossa entrevista com o professor Laílson Almeida. Professor, no bloco anterior você falou de reforma política. Além da reforma política, você, eleito senador, pretende focar outras reformas ainda? Sem dúvida. Há uma reforma importante, que inclusive já está em curso, que é a reforma agrária. A questão é que ela vem se dando de forma muito tímida e, portanto, a estrutura fundiária ela continua muito atrasada e muito concentrada. Portanto, é necessário acelerar esse processo para que nós tenhamos uma reestruturação na chamada propriedade rural, né? Até para que isso possibilite uma capacidade maior do Brasil produzir, né, e ofertar alimentos ao mercado. Há uma máxima que diz o seguinte, a terra é de quem trabalha. Então, o verdadeiro dono da terra é aqueles que nela produzem, né? Portanto, temos que mudar essa relação, né, de profunda concentração na posse, no controle da terra. E até diria o seguinte, é nesse caminhar que vamos cumprir aquele sonho, né, aquele ideal, até diríamos até sagrado, né, de cumprir a função social da terra. Portanto, é uma reforma que tem que ser acelerada, agilizada. Outra reforma importante é a tributária. Esse país ele está travado, um tanto travado, porque a estrutura, né, a legislação que trata, né, de tributos, ela amarra o processo, ela segura, ela trava.
E o que é mais grave, ela é injusta, né? A legislação tributária no Brasil, ela termina favorecendo os que mais têm, né? E prejudicando os que menos têm. Ou seja, ela tributa exatamente aqueles que têm salários, né? E aqueles que têm renda, né? Que têm riqueza, tem os meandros, né? Os caminhos que a própria legislação permite para não pagar. Portanto, nós temos que estabelecer aquilo que chamamos de justiça fiscal, né? Paga mais quem ganha mais e tem mais, e paga menos quem tem menos e ganha menos. Isso é a premissa, né, fundamental numa reforma tributária. E fazer com que muitos que não pagam, pelas facilidades que a legislação permite, passem a pagar, até para o país ter uma capacidade maior de arrecadação, né? Inclusive reduzindo a carga tributária naqueles setores menos, né, menos favorecidos, né, e menos beneficiados pelo poder econômico. Bom, então essa tem que ser feita. Outra coisa importante que vamos lutar, outra questão que entendemos muito importante, é política salarial. Há 20 anos, os trabalhadores não dispõem de um instrumento de proteção salário. Estão totalmente desprotegidos. Então é necessário uma política salarial que estabeleça um reajuste anualizado, com data base, garantindo de saída a inflação e abrindo espaço para a discussão de ganhos, né, efetivo em termos salarial. Portanto, é uma proposta nossa, né, defender firmemente a chamada política salarial e outras propostas que, no decorrer da campanha, nós vamos naturalmente, né, detalhar, né, e passar para a sociedade, para o eleitor. Professor Laís, o que é que você projeta nos próximos anos para o Rio Grande do Norte? Você que faz política aqui e que começou há muito tempo, como é que você projeta, então, o Rio Grande do Norte nos próximos anos? Olha, nós temos uma expectativa, né, otimista, muito embora com muito cuidado, né, porque nem sempre as coisas ocorrem da forma como nós gostaríamos que ocorresse. Aquela grande manifestação que ocorreu o ano passado aqui em Natal, isso nos animou bastante. Mas temos que ter clareza que não é uma tarefa fácil, né? A estrutura de poder, ela é praticamente secular, né? E há décadas que vem sendo mantido com muita estrutura, né? Com muito poder por parte de alguns grupos políticos. Então, temos que mudar isso, romper. Inclusive, a nossa candidatura tem essa proposta de romper essa polarização no campo conservador para abrirmos perspectiva. E aí, inclusive, eu vou dar um recado, porque assim, também não adianta estar cobrando só do político. Nós temos que provocar o eleitor, fazer a cobrança ao eleitor, né? E o eleitor tem que ter a seguinte clareza: se ele continua votando em grupos tradicionais, que repetem em todas as mesmas propostas e que não realizam, até porque não pode realizar, porque os seus compromissos são outros, esse eleitor não pode reclamar, não pode ter a ingenuidade de que as coisas vão mudar. Portanto, o eleitor tem que ter essa clareza, ele tem que buscar escolher aquele candidato que está identificado com a sociedade que ele quer. E até diria mais, aquele eleitor que vende o seu voto, né, ele não tem nenhum direito de natureza moral, ética, de cobrar coisa nenhuma de político, porque ele termina sendo tão corrupto como o político. Portanto, o eleitor ele tem que começar a mudar a sua concepção da política e do político para poder efetivamente cobrar do político. Professor Laís Almeida, eu teria outras perguntas aqui, mas o diretor está mostrando que o tempo já terminou. Eu quero agradecer a gentileza de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui para o nosso programa Ponto de Vista, para que o nosso telespectador pudesse conhecer um pouco mais do que você pensa e do que você propõe. Muito obrigado, repito, e uma boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado e agradecemos também. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, o nosso agradecimento pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse.